Boa noite, meus amados irmãos. Deus abençoe sua vida. Que prazer estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado pela sua atenção. Todos esses meses, nós já estamos há 4 meses de afastamento, de quarentena. E os irmãos têm sido fiéis, têm acompanhado as meditações, as mensagens, os estudos, as aulas. Que Deus abençoe sua vida, amado. Que Deus abençoe e conforte o seu coração. Que a palavra do Senhor encontre sempre um lugar na tua vida, na tua casa. Amados, para a nossa meditação de hoje, gostaria de contar a história de algumas pessoas que tiveram encontro com Jesus, que cruzaram no caminho de Jesus. Sua vida foi mudada. Sua vida foi mudada. A pandemia tem mudado a vida de muitas pessoas. Alguns de uma forma trágica, de uma forma triste, e todos estão sendo afetados. A nossa história está sendo afetada. A nossa história está sendo afetada. E a história que nós vamos compartilhar com os irmãos é a história de algumas pessoas que foram afetadas com a presença de Jesus. Se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, uma narrativa da crucificação de Jesus, segundo o evangelista Lucas. O capítulo 23 começa com o julgamento de Cristo por Pilatos e todo o desdobramento deste injusto julgamento e a condenação final de Jesus a pedido da própria população. Então eu quero iniciar a nossa leitura no capítulo 23, a partir do versículo 18 em diante, diz assim: Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou: Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E como o conduzissem, constrangendo um sireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observara. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus.
Era a acusação dele colocada na cruz. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oremos ao Senhor, irmãos. Curvemos as nossas frontes. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, Senhor, com o estudo da Tua Palavra nesta noite. Tenha misericórdia. Abençoa a nossa querida igreja, abençoa o conselho da igreja, abençoa os diáconos, abençoa as famílias da nossa amada igreja, abençoa os irmãos que estão enfermos. Tenha misericórdia, sustentando e confortando a todos. Ó Pai, com Tua destra fiel. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, livra-nos do mal. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jesus entre os dois salteadores na cruz. Como eu disse no início da nossa meditação, as nossas histórias mudam. A pandemia tem mudado a vida de muita gente. Muita gente. No caso aqui, a história desses dois homens cruzou com a história de Jesus Cristo. E algo maravilhoso aconteceu. Assim é o que acontece na vida de todos nós. Quando nós cruzamos com a graça de Deus. A graça de Deus intervindo em nossa história, em nossa vida, muda completamente. Muda completamente. Nesse caso, nós vamos aprender algumas lições sobre isso, o que Jesus fez naquela cruz, na vida daquelas pessoas. Primeiramente, vamos entender isso, vamos colocar assim, um primeiro ladrão, só para entendermos a narrativa, o cenário. O primeiro ladrão, o segundo ladrão e a pessoa principal, que é Jesus Cristo, ali no centro daquela situação tão difícil. Era a crucificação de Jesus. Era o momento, o ápice da sua obra redentora. Para isso ele veio, para morrer no lugar do pecador. Mas vamos lá. A primeira lição que eu quero tirar é o primeiro ladrão, o ladrão blasfemador. Nós temos um ladrão blasfemador de um lado e um ladrão arrependido do outro lado. O ladrão blasfemador vai mostrar para nós, nos ensina, o efeito do pecado no coração humano. As suas falas, suas atitudes, a sua hostilidade, a sua agressividade, a sua violência, mesmo no estado moribundo mesmo em que se encontrava, reflete o que é o ser humano, a natureza humana, o efeito do pecado no coração humano. Então o texto diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós mesmos. Zombava de Jesus, zombava. É importante que nós lembremos, na leitura que eu fiz agora há pouco, né? Os líderes zombavam de Jesus, os líderes religiosos dos judeus, os soldados zombavam de Jesus. A multidão zombava de Jesus naquele momento crucial. E esse homem, mesmo lá na cruz, zombava também de Jesus. Sobre isso, quero compartilhar algumas reflexões. Primeiro, esse primeiro ladrão, ele ilustra a situação do homem sem Deus. Ele ilustra isso. A dureza do seu coração duro. Ao seu lado, o Filho de Deus encarnado, o Cristo Redentor, o Messias de Israel, o prometido de Israel, o Salvador da humanidade, Salvador do mundo. Mas no coração incrédulo dele só gerava blasfêmia, zombaria, dureza de coração.
Jeremias capítulo 19, versículo 9, o profeta falando sobre a depravação humana, o coração humano corrupto, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Diz assim o profeta. Então, o primeiro ladrão ilustra o que é o ser humano, a sua maldade, o desprezo às coisas de Deus. O homem despreza as coisas de Deus. O homem despreza a palavra de Deus. Você encontra isso em todo lugar. As pessoas zombando de Deus, dando as costas para Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a igreja de Deus, sobre o povo de Deus. Uma segunda aplicação interessante esse ladrão ilustra o efeito do pecado na vida humana. Não apenas o que ele faz, a sua dureza, a sua incredulidade, mas o efeito disso, do pecado, a corrupção, a destruição, a cegueira. Cegueira, não consegue enxergar as coisas divinas, não consegue perceber as coisas abençoadoras de Deus. E a morte. O capítulo 6 de Gênesis descreve a situação da humanidade pré-diluviana, a geração de Noé. Diz assim o texto: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. É o caminho do homem no pecado, é o caminho da violência, da crueldade, da guerra, da batalha, do conflito, da maldade. Isso descrevendo na época de Noé, mas os nossos dias podemos descrever da mesma maneira, você sabe disso. É assalto, é roubo, é violência contra as pessoas, contra a mulher, contra o idoso, contra a criança. É guerra sem sentido, revoluções sem significado nenhum, confrontos dos homens por causa de suas vaidades e seu egoísmo e sua maldade. O primeiro ladrão ilustra muito bem o ser humano como ele é, corrupto, destruidor, egoísta, instrumento de morte. Mas é uma coisa interessante, né? Além de ele ser mau, ele está morrendo ali, coração endurecido. Assim é o ser humano, morre na sua incredulidade. Morre na sua incredulidade, a dureza do seu coração, a corrupção da sua alma. Da sua alma. Mas o pior é que a consequência desse ladrão ali de coração duro ilustra as consequências do pecado na vida humana. Por quê? Porque esse homem, ele foi desgraçado na vida dele. Ou seja, o que levou a vida do crime, da violência? O que levou? Levou a consequência natural da justiça humana. Foi levado à condenação da morte. Ou seja, uma vida terrível. Quantos males esse homem não praticou contra outras pessoas? O texto não diz, não conta os detalhes, mas certamente tem uma história por detrás desse homem. Foi desgraçado na vida, as coisas não deram certo. Desgraçado na morte, morrer dessa forma violenta, né? Vergonhosa, humilhante. Morrer na cruz era uma desgraça para uma pessoa, era escória da sociedade. Ou seja, a vida dele foi terrível. Nada certo, só fez o mal e a sua morte será terrível também. Mas o pior não é isso, ele ser desgraçado na vida dele ou até na ocasião da sua morte, é ser desgraçado depois, na eternidade. O fato de desprezar a Deus e desprezar o caminho da salvação que estava ao seu lado, que era Jesus, e dar as costas para a oferta de Deus graciosa, de amor, de bondade, de salvação. E os homens fazem isso, os homens dão as costas para Deus, desprezam as coisas eternas. A consequência será a morte espiritual, longe de Deus, afastado de Deus, condenação eterna. Porque é isso que reserva aqueles que desprezam o Senhor, que não creem no Senhor, que desprezam a palavra do Senhor, é condenação eterna. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo faz uma importante afirmação. Portanto, assim como por um só homem entrou
o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amados irmãos, todos os males da vida humana é causado pelo pecado. A miséria, a desgraça, a enfermidade, a doença, a violência, a corrupção da alma e do coração, a causa de todos os males é o pecado. A própria morte é a consequência do pecado, amado irmão. É por isso que o Filho de Deus veio à Terra. É por isso que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Assim como o homem não poderia jamais resolver o seu problema e sair dessa situação terrível, na sua graça e amor eterno, o Filho de Deus veio ao mundo e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E foi até a cruz e tomou o nosso lugar, o teu lugar. E lá na cruz levou a nossa miséria, a nossa condenação, nossa alienação de Deus e morreu por nós lá na cruz para nos salvar. Que coisa maravilhosa e gloriosa! Veio nos dar vida eterna. É por isso que Jesus é o Filho de Deus, Redentor, Salvador da humanidade, para resolver o problema do pecado e da morte. Não havia outra solução. Jesus veio e passou pela morte por nós. E ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte para a glória de Deus Pai e para a nossa redenção eterna e para a nossa esperança eterna. Aquele ladrão desprezou tudo isso. Desprezou. Seu coração era mau. Teve todas as oportunidades para se render aos pés do Senhor, mas ele não quis. Assim como muitos homens, como pode ser talvez algum de nós que estava participando desse estudo, quantas oportunidades na vida de ouvir um amigo e ir para a igreja, de aceitar um convite e ir para uma igreja, de ouvir de alguém a palavra. Quantos você não conhece assim, que perderam oportunidades na vida de ouvir a palavra de salvação e desprezar a palavra de salvação e se perderam e morreram na sua incredulidade e perdidos? Foi o caso desse ladrão. Mas eu não vou ficar só nessa primeira história. É uma história triste, é uma história de desprezo, é uma história de dor, é uma história de morte, é uma história de condenação. Mas eu quero partir para a segunda história. A segunda história é maravilhosa. A segunda história é de um homem arrependido, de um ladrão arrependido, de um salteador arrependido. A Bíblia não diz o que ele fez de errado no passado. Certamente foi grave, certamente o acúmulo dos seus crimes o levaram até a cruz, até a condenação à morte. Não foi pouca coisa, mas algo aconteceu na sua alma, algo aconteceu no seu coração naqueles dias, naquelas horas finais da vida. A graça de Deus atingiu o seu coração. Então nós aprendemos a nossa segunda lição. Se o primeiro ladrão, o blasfemador, nós vemos o efeito do pecado, no ladrão arrependido, o segundo ladrão, nós vemos o efeito da graça de Deus no coração arrependido. O efeito da graça, a graça transformadora. O pecado é morte, a graça é vida. Guarde isso, amado. O pecado leva à morte, o salário do pecado é a morte. Mas a graça leva à vida. O segundo ladrão, a gente vê alguns passos que a narrativa nos mostra, assim, o processo da sua salvação, da mudança. Que coisa tremenda, ou seja, ele foi salvo, ele clamou a Jesus, ele suplicou a Jesus a sua salvação. Sim, mas não foi apenas um clamor. Dentro do seu coração houve um processo de transformação em poucos minutos, assim, mas ele dá evidências de uma mudança da sua mente, uma mudança do seu coração. Um arrependimento verdadeiro acontece na vida dele. Então não basta apenas falar, mas evidenciar um arrependimento, mesmo nas horas finais de alguém, né, que clama e declara alguma fé em Jesus. Tem que haver alguma evidência de que reconhece o estado de pecado, a condição de pecado. Uma prova de arrependimento se faz necessário sempre. E a história do ladrão na cruz nos ensina muitas coisas. Muitas coisas. Sobre o valor da vida, sobre as oportunidades, sobre a graça de Deus, sobre a salvação e sobre nossos dias, e que a decisão tem que ser tomada enquanto temos oportunidade na vida. O segundo ladrão, as evidências de um arrependimento na vida dele. A primeira coisa que ele fez foi repreender seu companheiro. Ou seja,
A narrativa dos evangelhos mostra que no início ele estava como que levado pela multidão, mas alguma coisa ocorreu no decorrer daquele processo enquanto Jesus era crucificado e Deus foi fazendo uma obra no coração daquele homem. Deus foi fazendo uma obra no coração daquele homem, no seu estado final. Deus foi fazendo uma obra e a primeira coisa que ele faz, ele repreende o seu companheiro. Diz o texto assim, ó, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Olha que interessante. Ele expressa no seu momento final, ele revela, ele demonstra temor a Deus. Temor a Deus. É a semente da graça no coração dele. Em algum momento na sua história, muito provavelmente, tenha tido acesso às Escrituras, aos ensinos da palavra, às profecias de Israel. Em algum momento, no coração daquele homem, havia uma semente plantada. E naquela hora, aquela semente brota. Ele revela o temor de Deus. Mesmo tendo uma vida perversa, uma vida criminosa, ele errou no passado, ele tinha consciência disso. O texto fala que ele tinha consciência dos seus erros, ele tinha consciência dos seus crimes, ele tinha consciência dos seus atos, ele tinha consciência do que ele fez de errado. Mas o seu coração foi tomado de algo maior, um sentimento maior, algo divino, algo gracioso ocorreu na sua alma. Reconheceu seus erros mesmo na situação da vida crítica, ele demonstra o temor a Deus. E em segundo, assim, no terceiro aspecto desse processo de arrependimento, é quando ele diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Isso é arrependimento verdadeiro, aquele que vem de Deus no coração humano, assim, a clareza da alma. Eu sei que eu estou onde estou porque eu mereço, porque eu fiz algo errado. Esse convencimento. O outro ladrão, pelo contrário, zombava de Deus, zombava do que estava acontecendo, zombava de Cristo, blasfemou contra Cristo, ali falando palavras terríveis contra Jesus, mesmo morrendo. Este homem não, este homem é quebrantado, ele reconhece o Espírito Santo na vida dele, o faz entender, compreender a maldade dos seus atos, ele reconhece isso é arrependimento verdadeiro, é um processo tremendo na vida daquele que é salvo. Aí, como expressão de todo esse processo, foi tudo muito rápido, mas foi genuíno. Foi autêntico, foi verdadeiro. Ou seja, não foi apenas algo do sentimento, da emoção, do desespero, não. Foi algo profundo. Foi algo da fé. Algo da fé. E ele clama. Ele diz o texto assim, e acrescentou, ele se volta para Jesus Cristo agora, e ele diz: Senhor, diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele creu que ali estava o Cristo, o Rei dos Judeus, o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador. E ele suplica, ao dizer que lembra-te de mim quando vier no teu reino, reconhece o reinado de Cristo, a messianidade de Jesus, a majestade de Jesus. Ele creu, isso é fé. Isso é fé genuína. E fé num momento assim, muito extraordinário, é algo da graça de Deus somente. Porque ele estava ao lado de alguém que estava moribundo, que estava preso numa cruz. Preso numa cruz. Suas vestes sendo lançadas em sortes entre os soldados. Situação humilhante. O homem morrendo ali ao lado, mas ele creu. Ele creu naquele que estava ali naquela cruz. Aquele é o Filho de Deus. É o Cristo. É a minha esperança. De verdade. E ele se volta para Jesus com fé. Com fé. Lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino. Ele acreditou de verdade. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Essa mudança na história desse homem. De conversão. De transformação.
por causa da sua fé em Jesus, a presença de Jesus gloriosa, salvando aquele homem no seu último ato ali na terra, salvando aquele homem, transformando aquele homem. Que graça maravilhosa, é a graça de nosso Deus que encontra as pessoas nas situações mais inusitadas, mais desesperadas. A graça de Deus alcança os homens, onde eles estão, no seu momento de vida, no seu momento na sua história de vida. Às vezes no momento de maior desespero, de maior tristeza, de maior desalento. A graça de Deus alcança os homens. Ela alcança o coração dos homens, chamando os homens ao arrependimento, chamando os homens pela palavra. Pode ser você, amado, chamando os homens e atraindo os homens, e restaurando os homens, trazendo vida e esperança eterna. Foi assim com esse segundo ladrão. Ilustra muito bem esse homem, a situação de uma pessoa alcançada pela graça, o seu reconhecimento do pecado, o seu temor a Deus. O seu temor a Deus revelado, assim. Isso faz diferença na vida de um homem, um homem que teme a Deus. Um homem que teme a Deus. Essa sociedade egoísta, cética, que despreza Deus. Uma sociedade que está sofrendo um momento tão difícil, mas os homens estão enlargados, desprezando o próximo. Pessoas roubando dinheiro de remédio, roubando dinheiro de hospitais. Pessoas que estão no governo, desviando, nos governos municipais, estaduais, sei lá, desviando dinheiros e verbas destinados a atender as pessoas doentes. É a maldade do coração humano, você está vendo isso? Pessoas que desprezam uns aos outros, indo na rua, nas festas, nas baladas, desprezando as pessoas. Essa sociedade sem Deus. O segundo ladrão ilustra muito bem a situação do homem alcançado, reconhece o pecado, o temor de Deus. O temor de Deus faz diferença no mundo, amado. Isso gera arrependimento e fé no coração. O segundo ladrão também ilustra muito bem a atitude do homem alcançado pela graça. Quando o homem é tocado pela graça, ele suplica, ele sabe que não tem esperança para ele fora de Jesus. Quando nós somos tocados pela graça, a gente sabe, nossa esperança não está em ninguém, nada mais, nem nós mesmos, mas em Jesus. Aí suplica ao Senhor, tem misericórdia, me atende, Jesus, me atende, Senhor, me socorre, Senhor. Essa é a graça de Deus no coração humano, que o leva a buscar, clamar, suplicar. E uma terceira aplicação, né? O ladrão, esse segundo ladrão arrependido, mostra a consequência de um homem alcançado pela graça, sua salvação. Ele pediu ao Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Eu vou falar sobre isso ainda. Jesus falou, não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi salvo e ele recebeu já na cruz a promessa de vida eterna, a promessa de salvação. Que coisa tremenda! Eu ainda vou falar um pouquinho com o irmão sobre isso daqui. Se de um lado tem um ladrão blasfemador, de um lado um ladrão arrependido, alcançado pela graça, e no centro, o Salvador, o nosso Salvador. Ele tinha que estar lá, ele precisava estar lá. Para a nossa salvação, ele tinha que morrer e ressuscitar e depois ser recebido pelo Pai. O processo de nossa redenção estava nisso. A salvação foi concedida graciosamente porque o Salvador gracioso estava lá na cruz. É isso que eu quero chamar a atenção ao seu coração nessa noite. Nós temos um Salvador gracioso, que atende nossos clamores, nossas súplicas, que ouve nossa oração, que visita e atende os cansados, os sobrecarregados, os aflitos, os desanimados, que ouve você, amado. Volte-se a Ele, volte-se ao teu Salvador, clame ao Senhor. Quero destacar 3 expressões de Jesus aqui, nessa promessa que ele fala. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. O ladrão pediu a bênção para um futuro distante, imaginando o reino messiânico. Quando vieres no teu reino, ele cria Jesus, sim, na consumação, na realização do reino messiânico, Jesus sendo o Salvador, o Redentor, no futuro. Mas ele recebe a promessa de Jesus para o mesmo dia, hoje mesmo, hoje. Esse hoje é tão importante.
esse hoje de Jesus nos faz pensar tanta coisa, né? A nossa redenção, a nossa salvação e a nossa esperança de vida eterna se realiza imediatamente na vida daquele que crê. Quem recebe e crê em Jesus tem a vida eterna, não terá a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, é salvo, já pertence ao Senhor, é hoje. É hoje, já pertence ao Senhor, já é do Senhor. E se partir agora, é do Senhor, estará imediatamente com o Senhor, é hoje. Hoje é uma expressão muito importante, essa fala de Jesus ao ladrão. Talvez para mim e para você que temos tem medos, tantos medos, vemos cercados de muitos medos. Medo da enfermidade, medo do que pode acontecer, medo de perder, medo de morrer. Mas Jesus falou ao homem que ia morrer, hoje você vai se encontrar comigo. Porque é a segunda expressão, estarás comigo. O ladrão pediu para que Jesus se lembrasse dele, mas Jesus fez muito mais do que isso. Porque Jesus sempre faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele falou, Jesus, lembra-te de mim. Jesus falou, não, você estará comigo. Estará imediatamente na companhia de Jesus. Que promessa! Você estará na minha companhia hoje mesmo. Que coisa gloriosa para os crentes pensarem. Os crentes têm que pensar novamente na teologia bíblica, a teologia dos evangelhos. Não nos sentimentos, não nas especulações, não nas histórias. Na palavra, no evangelho, Jesus promete aquele que crê ser salvo e pertencer a ele e vai a ele. E se morrer, estará com ele, está com ele. Nós somos crentes e cristãos, temos que lembrar e reforçar essa grande verdade para a nossa fé e esperança. Esperança. Aquele que morre em Cristo está imediatamente com Jesus. Certeza, você crê nisso, amado? Você crê mesmo? Diz o texto, no paraíso. Estarás comigo no paraíso. O paraíso é o céu mesmo, é o céu. É uma das expressões para o céu. Não é um purgatório, não é um dormitório celestial, nada disso. É o céu mesmo, é a presença do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Apocalipse 2, 7, diz assim a palavra como promessa aos santos do Senhor, aos crentes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Expressão bem típica de Apocalipse, né? Bem escatológica, bem promessa, bem verdadeira, vitoriosa e gloriosa para o povo do Senhor. Aquilo que nós aguardamos, novos céus e nova terra, a consumação do plano de Deus. E isso, lá no final do livro de Apocalipse, vai dizer assim, Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, 3. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Essa promessa é realidade. Isso não é ficção, isso não é religião, isso não é ideologia, isso não é teoria. É verdade. Aquilo que você crê em Jesus, somos salvos para a vida eterna e estar com Deus eternamente. Foi a promessa àquele homem lá na cruz moribundo. Hoje você estará no céu, no paraíso de Deus comigo. Que coisa gloriosa! Mesmo em situação de agonia e aflição, que Jesus estava de dor, corpo todo marcado e ferido. Mas ele ouve e atende ao pedido do ladrão, ao seu lado, ladrão arrependido. Oh, que lição maravilhosa, que momento glorioso, amado irmão. Como não pensar, como não se emocionar com algo assim, pensar seriamente sobre o nosso coração. Concluindo, meu amado, quero que você grave isso no seu coração, essa lição dos Jesus entre os dois salteadores. O primeiro, o ladrão, o blasfemador, mostra o efeito do pecado no coração humano. É isso que está aí. Esse é o mundo. É o homem sem Deus. Ruim, mau, duro no coração. O efeito do pecado é duro. Parece que quanto mais passa, endurece mais ainda. O outro ladrão mostra o efeito da graça.
é o oposto, é o quebrantamento, é o arrependimento, é a fé, é a confiança, é a esperança e a vida. Do lado de uma cruz, morte eterna. Na outra cruz, vida eterna. Grave essa imagem no seu coração. Morte eterna, dureza de coração, graça, vida eterna do ladrão arrependido. E no centro, o nosso querido Salvador Jesus Cristo, o Salvador gracioso, gracioso que encontrou nossa história e mudou nossa vida. Uma salvação concedida graciosamente. Algumas implicações, amados, para finalizarmos a nossa meditação. A primeira delas, neste importante episódio, nós aprendemos acerca da soberania de Deus na salvação. Impressionante, né? Quem está no controle da salvação dos homens é Deus. Os dois homens foram crucificados ao mesmo tempo com Jesus. Estavam igualmente próximos de Jesus. Os dois acompanharam os mesmos acontecimentos em torno. Ouviram os discursos e as gritarias e as blasfêmias. Os dois viram o seu sofrimento, viram quando o cravaram na cruz, seus gritos de dor, seu corpo todo ferido e machucado e cansado. Estava tão cansado e machucado que ele não pôde carregar a cruz até o Calvário. Eles viram isso. Os dois viram as humilhações que os homens, as blasfêmias dos homens em redor. Os soldados, os sacerdotes, a multidão, blasfemando, xingando, zombando de Jesus. Que cena triste, que cena vergonhosa, que cena desastrosa, que cenário terrível foi aquele dia. Mas um deles morreu nos seus próprios pecados, com o seu coração duro e o seu coração impenitente. Enquanto o outro se arrependeu, creu, clamou perdão e foi salvo imediatamente e eternamente. Duas histórias, dois fins. Isso acontece, meu irmão, em todo tempo, em todo lugar. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, como agora está sendo pregada. Alguns homens abraçam esta palavra imediatamente, enquanto que outros, essa mesma palavra de esperança, vida e salvação, essa mesma palavra, outros desprezam. Outros, há muito tempo já não estamos acompanhando essa mensagem. Coração ruim, endurecido, blasfemo. Que o seu coração seja tomado da graça do Senhor. É a soberania de Deus operando o tempo todo. Século XXI, desde a criação do mundo até a consumação do século, é Deus operando soberanamente. Mas a palavra está sendo semeada e pregada. E a palavra chegou nessa noite na tua casa. E chegou nessa noite na tua vida. Que o teu coração seja tomado e tocado por essa palavra, amado. A segunda aplicação que eu faço é o seguinte, aprendemos acerca da necessidade de arrependimento para a salvação. Sim, é preciso arrependimento. Somos salvos pela graça, mas a graça de Deus é um processo em que Deus opera um quebrantamento e reconhecimento do pecado. Mesmo esse ladrão sendo salvo à beira da morte, ele demonstrou evidência de um arrependimento verdadeiro. Ele reconheceu o seu pecado, ele confiou em Jesus para a sua salvação e ele suplica a Jesus. Ninguém é salvo por repetir uma fala. Ninguém é salvo por repetir somente uma oração. Somos salvos pela graça com evidência da fé, uma fé verdadeira e genuína, transformadora e redentora. Coisa preciosa, né? E uma terceira aplicação é que aprendemos acerca da graça de Jesus para salvar. Sempre para salvar. Apesar da sua fraqueza, da sua agonia, seus momentos finais do seu ministério terreno, Jesus ouve a súplica de um pecador arrependido e responde graciosa e com misericórdia imediatamente àquela pessoa. Aprendemos assim que a salvação é tão somente obra da graça de Deus, sem obras humanas. Aquele ladrão arrependido, salvo, ele foi por Jesus lá na cruz, porque se arrependeu e foi salvo. Ele não foi uma salvação extraordinária, com certeza, mas ele não passou por um processo religioso de frequentar a sinagoga ou a igreja.
ou cumprir algum sacramento. Não houve tempo para isso. Salvação não está no sacramento, nem na instituição e nem no congregar. Isso aí é consequência da vida cristã, do discipulado. Mas não salva ninguém. O que salva é a graça de Deus no coração humano. Isso ele encontrou. É uma prova maravilhosa isso disso. Como Deus nos ensina sobre como uma pessoa é salva de verdade. É o processo de arrependimento, fé e entrega de vida a Jesus. E se render totalmente ao Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 9 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Louvado seja o Senhor. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que tremendo! Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em pecado, mortos em delitos e pecados, sem nenhuma condição de reagir ou ir a Deus, mas Ele que veio a nós, e nos redime, nos resgata, nos restaura. Versículo 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie de coisa nenhuma. Ninguém se glorie de nada. Que coisa maravilhosa. As três cruzes nos ensinam muito sobre a graça de Deus. Mas, para fechar essa nossa meditação, uma aplicação muito importante para mim e para você. Principalmente em dias difíceis que perdemos entes queridos, perdemos amigos. E o vírus ainda está aí causando sofrimento às famílias, dor, tristeza e luto. Mas eu quero ressaltar uma lição importante desta passagem. Ela nos ensina acerca do destino glorioso do crente após a morte. O destino glorioso do crente após a morte. A morte não vence. Não é o fim. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. A palavra de Deus nos ensina que imediatamente após a morte do crente, sua alma está num lugar glorioso, maravilhoso, indescritível, de segurança e bem-aventurança e consciente, louvando e bendizendo o Senhor imediatamente. Coisa maravilhosa. Ainda não é, e mesmo assim ainda não é sua morada final, mas é maravilhoso, que vai receber todos nós na volta de Jesus Cristo, quando Ele voltar, cheio de poder, majestade e glória, e vai ocorrer a ressurreição dos mortos e a consumação dos séculos, o juízo final, e será maravilhoso, amado. Tenha confiança nessa promessa, tenha certeza disso. No dia em que o crente morre, ele vai imediatamente ao paraíso, ele está com Cristo. Enquanto nós choramos aqui, ele está bendizendo o Senhor. Você já pensou nisso? Enquanto nós lamentamos, o crente está na presença do Senhor. Então o cristão tem um pensamento diferente sobre tudo isso aqui. Filipenses 1, 21 a 23, o apóstolo Paulo, ele demonstra a sua confiança plena nessas verdades. Convicção, porque o crente tem convicção. O crente tem certeza. O crente não tem dúvida. Diz assim a palavra: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Depois ele descreve assim a disposição dele de servir ao Senhor e servir à igreja, mas demonstra sua esperança, sua certeza e sua convicção que nós deveríamos ter. Jesus, confortando os seus discípulos diante da sua partida,
ele diz o seguinte no seu discurso, capítulo 14 do Evangelho de João. Os primeiros versículos, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Credes em Deus, crede em Jesus, crede na casa do Pai e na morada que Jesus foi preparar. Jesus disse mais: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você sabe por que o céu é céu? É porque Deus está no céu. O céu não é céu por causa das ruas de ouro, os irmãos ficam, ruas de ouro, isso, aquilo mais. O céu é céu porque Deus está lá gloriosamente e nós estaremos em sua presença. Essa é a alegria, o deleite, o contentamento e a esperança do crente. Conforte seu coração, conforte o coração da cristã ao teu lado, conforte o coração da tua família, conforte o coração dos teus amigos. Pregue esta palavra de esperança, de fé, de confiança aos homens que estão perdidos e confusos, desesperados diante da morte, desesperados diante do luto, desesperados sem Deus. Pregue essa mensagem de confiança, amado. Lembre-se dessas verdades, conforte seu coração para não se entristecer e se desesperar como aqueles que não têm esperança. Lembrando disso, enquanto nós choramos, os nossos irmãos estão se regozijando e seguros na presença do Senhor. Saiba sempre disso, traga conforto ao seu coração. Diante disso, prepare-se para se encontrar com teu Deus. Que é isso que o crente tem que estar preparado sempre. Se morrermos em Cristo, não temos a menor dúvida de que estaremos com o Senhor. E a morte é lucro. Hoje estarás comigo. Isso. Que glória! Não tem nada nesta terra mais importante do que isso. Os homens que dão valor a dinheiro, sucesso, realização, tanta coisa, estão perdendo tudo isso porque estão sendo tirados sua segurança, sua zona de conforto. Coloque tua confiança nas coisas eternas, das coisas verdadeiras, que haja essa paz no seu coração. É a paz de Deus, é a paz do céu. Você é do Senhor, com morte ou sem morte, você é do Senhor para sempre do Senhor. Isso é a coisa mais gloriosa. Você pertence a Deus, Ele é teu Pai, e você tem um lugar, uma morada eterna na presença do Pai. Foi essa a promessa de Jesus, a fala de Jesus, aquele homem lá na cruz. Que isso traga conforto ao seu coração. Renda teu coração ao Senhor nessa noite. Descanse teus medos, tuas aflições, tuas dúvidas naquele que venceu a morte lá na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, recebendo o seu povo, e voltará um dia cheio de poder, majestade e glória. Confie nisso, amado. Descanse o teu coração como aquele ladrão encontrou conforto na palavra de Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa. Que Deus abençoe o seu coração. Oremos. Ó Deus amado, que a tua palavra traga conforto, alento, ó Deus, e salvação nesta noite. Que o Senhor opere no coração do povo do Senhor. Ó Pai, se possa se voltar para Jesus e as palavras de Jesus e as promessas de Jesus de salvação e de vida eterna. Assim como aquele ladrão arrependido encontrou em Cristo o seu Redentor gracioso. Que assim nessa noite possam muitos irmãos, muitos amigos encontrar em Jesus o seu Redentor gracioso e tirar do seu coração a confiança nos homens, na sua religiosidade, na sua tradição e confiar somente naquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, o Filho de Deus, o nosso Redentor. É a nossa oração, ó Pai. Dá-nos uma noite abençoada e uma semana abençoada e vitoriosa na pessoa do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe sua casa, meu amado irmão. Uma semana vitoriosa. Confie em Deus, leia a palavra do Senhor, ore ao Senhor, cuide da sua família, ame a sua família, esteja ao lado dos seus amigos, dos seus parentes. Transmita, compartilhe a palavra do Senhor e que a paz do Senhor inunde tua casa, que a paz do Senhor reflita a glória do Senhor na tua vida e o brilho do Senhor Jesus ilumine realmente o teu lar, a tua história, como iluminou a história daquele homem para a redenção e salvação eterna. Fique com Deus, amado,
em nome de Jesus. Amém.